Pessoal, mais uma vez o Elon Musk fez uma coisa agora nesse final de semana e eu quero mostrar pra vocês, porque não tem nenhum jornal mostrando essa parada, porque, claro, é muito melhor o cara que levanta o braço, todo mundo fala, tá falando no Twitter, só que isso aqui ninguém tá falando direito, e eu quero mostrar pra vocês, meio que provar pra vocês que o Elon Musk é sim nazista, tá? E como é que eu vou provar? Eu vou provar isso com uma série de informações aqui, então segura na cadeira aí, tá? A primeira informação é que ele foi no discurso, ele fez um discurso no comício da AfD. E o que é a AfD Germany? A AfD, ela é Alternative für Deutschland, ou Alternativa para a Alemanha, tá? Que é um partido neonazi. É um partido que beira o neonazi, porque na Alemanha não pode o neonazismo. Se você for neonazista, você não pode... Você é, sei lá, você é preso, entendeu? Você é preso na Alemanha. Você não pode fazer discurso anti-holocausto, esse tipo de coisa. Então, ele foi lá, fez um discurso, deixa eu mostrar aqui pra vocês, só pra ilustrar o que eu tô dizendo. Ele fez um discurso nesse esquema aqui, deixa eu mostrar. Foi aqui, ó. Então essa aqui é a mulher do... que é, sei lá, líder do partido. Unser Vaterland. E ela tá aqui, Unser Vaterland, falando, né, alemão, que eu não entendo nada. Mas depois de um tempo vem aqui o Elon Musk, que é o partido anti-imigração. Tanto que, assim, eles falam de... eles não podem falar que querem expulsar os imigrantes, porque exatamente foi isso que Hitler falava. Hitler falava de expulsar os judeus, que eles eram os problemas. Eles não estão falando de judeus, eles estão falando de imigrantes agora, mas a fala é bem similar, tá? E tá aqui o Elon Musk falando, certo? E o que eu fiz? Eu peguei esse discurso, que ele tem, sei lá, uns 15, 20 minutos, tá? Eu não vou tocar ele inteiro aqui, que eu não sei se os caras podem me desmonetizar, alguma coisa assim, tá? Mas eu peguei esse discurso, e o que eu fiz? Eu joguei ele no ChatGPT, aqui no O1, tá? Esse O1, deixa eu colocar aqui, deixa eu trocar a câmera assim pra poder enxergar melhor. E eu falei, analisa esse discurso. E eu taquei o transcrito do discurso inteiro do Elon Musk que ele fala aqui. Taquei aqui, talvez tenha repetido até, porque era um monte de live repetindo o mesmo discurso, tá? E eu pedi pra ele, o que esse O1 faz diferente? Primeiro, ele não tá conectado na internet. Ele não sabe nada, ele não pesquisa nada na internet. Os dados dele é até final de 2021, tanto que ele nem sabe quem é o presidente dos Estados Unidos, e você vai ver que o Elon Musk fala disso. E eu pedi pra ele analisar. Analisa aí de uma forma simples, sem viés político nem nada, porque o ChatGPT-4, ele até tem alguns momentos que ele tem ele sabe o meu histórico de pesquisa, não de pesquisa, mas ele sabe como eu penso. Pode ser que às vezes ele tente encaminhar um pouco pro jeito que eu penso. Eu sinto um pouco isso. Então, às vezes, eu quero uma análise mais bruta, eu jogo nesse ChatGPT O1 aqui, tá? E aí, ele mandou aqui, ó, a análise de discurso. E eu quero mostrar que essa análise é super... como posso dizer? Ela é super sem viés, assim, político. Ele meio que faz uma análise mesmo do que foi dito. Então ele coloca: o trecho transcrito atribui a Elon Musk pronunciamento durante o suposto evento da campanha, suposto, porque ele não sabe se é verdade, tá vendo? Já não tá colocando que o que eu digo é verdade. Suposto evento da campanha do partido da extrema-direita, AfD, Alternativa para a Alemanha. Na fala, Musk elogia a AfD, exalta o orgulho de ser alemão, critica e chama de excesso de burocracia de Bruxelas e defende que a Alemanha assuma a maior autodeterminação. Além disso, faz referência a Donald Trump e a um suposto vice-presidente J.D. Vance, que é o vice-presidente americano hoje, e conclama o público a se engajar politicamente a favor da AfD. Ele fez uma análise, e aí ele coloca aqui, exaltação, nacionalismo alemão, tá? Orgulho de ser alemão e crítica ao passado de culpa. Então, no discurso, o Elon Musk, ele fala que os alemães têm que parar de ter culpa sobre o que os pais e os avós deles fizeram no passado. Ou seja, parem de se culpar pelo nazismo, não foi culpa de vocês. É isso. E não foi culpa? Não, mas tem que existir uma certa noção daquilo que se fala, principalmente para um alemão em relação a nazismo, esse tipo de coisa, tá? E a preservação da cultura alemã. No discurso, ele coloca que multiculturalismo diluiria a cultura local. Quando eu escutei isso, eu fico revoltado que isso não dá notícia, porque isso é exatamente o que Hitler falava, tá? Ele falava que a miscigenação dos alemães com os judeus causaria
uma diluição da cultura alemã. Era isso que o Hitler falava, mas tudo bem. E aí, apoio explícito à AfD e apelo eleitoral, então ele tá fazendo ele tá fazendo de boa aqui, uma análise ponto a ponto. Mensagem de urgência e hipérbole. Então o orador fala várias vezes, o futuro da civilização pode depender da eleição alemã. Isso é uma coisa muito populista, pra quem não sabe, quando você faz esses eufemismos. Tanto que se você parar pra pensar na nossa eleição anterior a essa, né, o Lula contra Bolsonaro, os dois candidatos, eles eram totalmente populistas, tá? Por quê? De um lado, era um pessoal falando, se o Bolsonaro ganhou, acabou a democracia, então, né, desse jeito. E do outro lado, falava, se o Lula ganhar, vamos virar comunista. Então, tipo, tem essa hipérbole. Quando tem geralmente essa hipérbole no discurso eleitoral, geralmente é um populista que tá falando, tá? E aí aqui, crítica à União Europeia e à elite global, o que eu achei super engraçado no discurso dele, que ele fala que existe uma elite global tentando dominar tudo, sendo que ele faz parte da elite global, é o homem mais rico do planeta, ele tem mais dinheiro do que qualquer ser humano vivo nesse planeta, ele é sim a elite global, e ele fala que a elite global tá tentando dominar. Por quê? Você usa esse ponto pra pegar aquela galera aí, tá vendo? Ele defende o povo, ele defende... Não, ele não defende o povo, né? Claramente ele não defende o povo, mas ok. Aí ele fez referências ao Trump e Estados Unidos, liberdade de expressão contra o governo totalitário, ele chamou o governo alemão de totalitário por não deixar as pessoas falarem de nazismo, porque é isso que o governo faz, ele não deixa esses discursos neonazi ou nazistas e tal serem falados, é verdade, porque isso é um crime na Alemanha, tá? E aí ele fala a estrutura da retórica e tons de apelo emocional. Então ele fala repetição de efeitos, lutem por um grande futuro, precisamos mudar o rumo, façam acontecer. Essas repetições estimulam a plateia a criar a sensação de participação e urgência. Novamente, populismo, tá? Destaque a revolução do bom senso, né? O orador rotula as propostas da AfD e de Trump como políticas de bom senso, de senso comum. Então, é um tipo de marketing discursivo para simplificar ideias complexas e atrair quem se sinta frustrado com a política convencional. Então, é aquele sentimento de antipolítica que muito brasileiro, tipo, também cai nessa ladainha do tipo, olha aí os políticos, vamos votar em quem não é político. Então vai vir na próxima eleição vai vir um tal de, sei lá, um cantor X aí vai vir aqui, e o que vai acontecer? O pessoal vai falar, vamos votar nele porque ele não é político. Balela isso aqui, tá? Todo mundo que tá entrando na política é político, faz parte de um sistema político, só depende do que ele defende ou não. É isso, tá? Todo mundo é político, na verdade. Todo mundo. Todo mundo dentro de si tem um viés político, só não consegue entender ou enxergar, tá bom? Que mais aqui? Bom, veracidade e contexto. Aí ele fala, cuidado que isso aqui pode ser fake news, porque ele não, tipo... É meio estranho, tá ligado? A transcrição tem trechos repetidos, como se o vídeo fosse editado ou remontado. Sim, tem vídeos repetidos, por quê? Eu peguei uma parte do vídeo, porque era um vídeo de 14 horas que ficava repetindo em looping o discurso. Então eu peguei, eu copiei mais de uma vez, é por isso que ele falou desse negócio aqui, né? Teor político incomum é raro em registros oficiais que Elon Musk fazer fala pública tão longa e abertamente partidária endossando a AfD, mas a gente já sabe que no próprio Twitter dele ele fez isso. E aqui nós temos uma conclusão dessa transcrição que ele analisou, tá? Narrativa central, resgate do orgulho nacional, rejeição de políticas de imigração e multiculturalismo, né? Denúncia à supressão de liberdade de expressão e ataque às instituições supranacionais. Retórica, apelo emocional, polarização nós versus eles, hipérbole, o futuro do mundo depende disso, e uso de slogans e repetição para gerar impacto. E, claro, possível de desinformação. Esse próprio texto pode ser desinformação, porque ele não tem comprovação, porque ele não tem dado até mais que 2021, final de 2021. Que seja. Daí eu peguei e falei, tá bom, beleza. Em resumo, o discurso favorece a perspectiva de um nacionalismo reativo, típico da extrema-direita europeia e do trumpismo americano, enfatizando a soberania nacional, crítica à imigração e supostas conspirações das elites globais e da União Europeia. A autenticidade desse conteúdo, no entanto, merece verificação criteriosa. Sim, isso aconteceu, ele só tá falando isso porque ele não tem na base de dados deles isso que aconteceu no sábado passado. Ele só tem até o final de 2021, como eu falei. Aí eu perguntei assim, ó, tá, qual outra figura histórica tinha os mesmos valores
desse discurso. E agora que eu achei interessante, tá? Eu só perguntei, qual outra figura histórica tem os mesmos valores desse discurso? Por que eu perguntei isso? Porque quando eu escutei isso, eu falei, maluco, isso aqui é exatamente o que Hitler defendia. Só que como ele fez uma análise super de boa, sem falar nada, tipo, isso sei lá, isso é nazismo. Ele não acusou nada aqui, né? Nenhuma fala da análise do ChatGPT, ele colocou isso. Então, eu peguei e joguei isso aqui pra ver o que ele ia falar. Só por uma curiosidade, tá ligado? Ele pensou por 25 segundos. Aqui tá toda a parada que ele pensou. Se você quiser parar pra ler, tá em inglês aqui, mas tudo que ele foi fazendo conexões, mapeando contextos históricos e tudo mais, e ele resolveu voltar com isso aqui. É possível encontrar traços retóricos ou ideológicos semelhantes a vários líderes e movimentos nacionalistas ao longo do século XX, mas a figura histórica que mais chama atenção pela proximidade de certos pontos desse discurso, sobretudo no que se diz respeito à exaltação do orgulho nacional alemão, ao repúdio da culpa histórica e à ênfase em uma Alemanha forte e livre de influências externas, é Adolf Hitler. Exatamente, eu já tinha percebido isso, só que o próprio ChatGPT, que não tem nenhum tipo de conexão com o externo, nem nada, acha que esse discurso se assemelha demais a um discurso de Adolf Hitler. Exatamente, o Hitler do nazismo, é isso mesmo. E aí ele coloca aqui os pontos de convergência. Exaltação ao orgulho nacional. Tanto o discurso transcrito quanto o ideário de Hitler há um forte apelo ao resgate do orgulho de ser alemão. Há a ideia de que a nação precisa valorizar a sua história antiga. Menciona-se até Júlio César encontrando tribos germânicas. Isso tá no discurso do Elon Musk, entendeu? E assim, ele pode dizer que ele tá fazendo uma referência a Hitler? Não, ele não pode. Só que quando você tá falando pra um monte de gente que já gosta das ideias de Hitler e que um monte de gente que nega que existiu o Holocausto, tá? Nós temos aqui uma pessoa, no mínimo, fazendo um apito de cachorro pra essa galera pra falar, estou com vocês, eu concordo com aquilo que vocês concordam, entendeu? É basicamente isso. Pra Hitler, destacar a grandeza histórica do povo alemão era uma forma de legitimar um projeto de poder expansionista. Ou seja, cara, não é possível, entendeu? Não é possível. Exatamente. É um barril de pólvora, só precisa de uma fagulha. O cara faz a fagulha e a galera, isso aí. Por quê? Porque vai de encontro com as ideias que eles são a favor. Partido que é a favor do neonazismo, que é um partido neonazi, que é a favor do nazismo, que fala que o Holocausto foi uma mentira. Nós temos aqui um cara falando aquilo que eles querem escutar. E o que eles querem escutar? Alguém que concorda com essas ideias, tá? E assim, se vocês quiserem, eu vou deixar o link desse negócio aqui, porque eu até coloquei até que data que vocês têm dados aqui. Ele colocou, que é final de 2021, tá? Você analisa os dados de forma neutra. Eu meio que perguntei pra ele pra ver se... Porque se você olhar aqui, ele mostra ponto a ponto, né, o porquê. Eu não vou ficar lendo aqui pra vocês, mas aqui. Rejeição da culpa e responsabilidade histórica. Outro ponto que Hitler, depois da Primeira Guerra, culpava sistematicamente tratados e reparações, como o Tratado de Versalhes, por rebaixar a Alemanha. Outra coisa que é do discurso do Hitler, tá? Então a gente tá falando do discurso do Elon Musk, e ele é extremamente similar ao do Hitler. Outra coisa, visão de conspiração e controle externo. Hitler também pensava isso, só que ele colocava a culpa nos judaico-bolcheviques, né? E o Elon Musk tá colocando no Tratado de Bruxelas e nos globalistas a culpa. É a mesma coisa, só muda o canhão tá apontado pra que lado. É só isso. Nacionalismo, populismo, populista ou polarizador. A dicotomia entre nós versus eles. Na propaganda nazista, havia algo muito semelhante, a narrativa de que a Alemanha fora apunhalada nas costas, que tinha até um nome, um Deutsches, não sei falar, pelas elites, né? Foi apunhalado pelas elites, os comunistas, os judeus e os políticos fracos, era o que Hitler falava. Então, o teor do negócio é muito similar, tá? E aí eu fui perguntando, até perguntei aqui, tá, ó... Mas você analisa de forma neutra? Eu queria saber, né? Eu queria ver mesmo. Ou você tenta concordar comigo? Por exemplo, se eu disser que esse discurso não é populista, o que você responderia? E ele colocou: eu procuro analisar o conteúdo de forma equilibrada, com base em elementos textuais e contextuais disponíveis, em vez de simplesmente concordar com a posição do interlocutor. Se você dissesse que esse discurso não é populista, eu responderia apresentando os motivos que me levariam a interpretá-lo como tal. Ou seja, apontando características da retórica e temáticas que na literatura política e da comunicação costumam ser associadas ao populismo. Ou seja, ele faz uma análise
técnica daquilo e ele responde. Então, se eu colocar pra ele que, ó, não, eu discordo de você, ele vai falar, ó, tudo bem, você pode discordar, mas eu tenho esse e esse ponto, sabe? Então, tá aqui a sua resposta. Se você queria... só pra continuar aqui, né? Eu continuei perguntando sobre... Eu continuei conversando, do tipo, tá, e se eu falar isso, por exemplo, aqui, com base nessas falas, você diria que a forma analítica de que o discurso é um apito de cachorros para pessoas concordarem com as visões de mundo de Adolf Hitler? E meio que ele falou que parece que sim, mas não apenas. Ele disse que o discurso realmente é um discurso que traz esses pontos bem similares ao Adolf Hitler. Então é isso. Então eu joguei numa máquina que tem um conteúdo histórico de tudo até 2021. Eu joguei esse discurso e ele que tá falando. A análise é do ChatGPT, tá bom? Então você tire do que você quiser disso. Pra mim, quando eu escutei, eu já achei que era bem nazista o discurso dele. E agora eu joguei numa máquina que analisa os dados e analisa texto como nenhum ser humano analisa, tá? Aliás, se você quiser pegar discursos de políticos e jogar nesse negócio e pedir pra ele analisar, é super interessante. Eu quero fazer isso com outros políticos até, pra analisar esse tipo de coisa, porque todo discurso tem um viés político e um viés de... um viés de interpretação do mundo, né? Uma coisa desse tipo. Então... é isso. Nós estamos vivendo um mundo onde, sim, o cara mais rico do planeta está aí jogando um monte de discurso nazista. E levantando a mão ou não, ele fez o sinal ou não, isso não importa. Um monte de gente, se você quiser, eu faço assim. Qual é o problema? Eu fiz, quer dizer que eu sou nazista? Não, porque não tem nenhum tipo de contexto sobre isso. Você tá entendendo? O contexto importa. Todo mundo fala, o Macron já fez isso, a Taylor Swift já fez isso. E sim, mas existe um contexto de toda a parte por trás que suporta ou não se isso é neonazi ou não, entendeu? Não tem como você falar, as pessoas fizeram... só porque ele fez o símbolo, ele jogou o coração pras pessoas. Não, velho. Não é. Tem todo um contexto, tá ligado? Então é isso que a gente tem que tomar cuidado. E eu gosto de falar do Elon Musk, todo mundo fala, você só gosta de falar do Elon Musk, tá apaixonado por ele. Um monte de cara que vem falar do Elon Musk, que eu sou maluco pelo Elon Musk, que eu amo o Elon Musk, por isso que eu fico criticando. Não, é porque tem um monte de gente que me assiste, que tem seus 16, 17 anos, que começa agora a entrar na política. Eu não quero que eles olhem pra esse cara e achem que tudo que ele fala é verdade, porque a gente tem um momento... ou que é verdade ou que é bom, entendeu? Porque tem um momento na nossa vida que a gente começa a seguir algumas pessoas pra gente poder construir a nossa própria consciência política. E eu não quero que eles peguem e caiam nessa rede de neonazi e virem neonazis, entendeu? Eu quero tentar talvez salvar algum deles que assistam esse vídeo, entendeu? É só isso. Imagina você apontar pro céu e ser confundido com um nazi. Exato, tem que ter um contexto. Não é tipo qualquer coisa, é bizarro. Mas o Lula continua sendo um bosta. Concordo, velho. O Lula é um merda. Ele poderia ser bem melhor do que ele é. Eu concordo. Só que, infelizmente, a gente elegeu o pior congresso do planeta, meu irmão. O que adianta botar o Lula ali e a gente colocar o pior congresso do planeta pra votar qualquer ideia que ele coloque? Então, a gente concorda nisso até, só que talvez pelos motivos diferentes, entendeu? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Lembra de deixar seu like, se inscrever. A gente se vê na próxima. Um beijo. Fui.